Bem-vindo ao dia 8 do meu diário de emagrecimento. Hoje é dia 19 de janeiro, segunda-feira, e eu tô chegando aqui pro treino de musculação. Se der tempo hoje, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre por que que eu misturo os dois, né? Eu sei que existe aí a polêmica da galera que defende a musculação, galera que defende a corrida, e eu tô percebendo o quanto é importante mesclar esses dois tipos de treino. E eu quero ter um tempinho pra conversar com vocês, mas eu vou treinar antes, que a iluminação aqui hoje não tá boa e tá bem frio. Treino de braço concluído com sucesso. Fiz uma bicicleta 10 minutinhos rapidinho, mas agora é hora de ir pra casa, colocar as crianças pra dormir e depois eu venho conversar com vocês sobre os treinos lá que eu falei de corrida e musculação. Cheguei em casa, já coloquei as crianças pra dormir, agora meu marido que foi fazer o treino dele, porque aqui é um revezamento, né? Tô comendo um pêssego aqui e vim tentar finalizar esse assunto com vocês. Sei que a iluminação não tá das melhores, mas é o que temos pra agora. Eu queria falar pra vocês que eu iniciei com a corrida, porque eu queria muito, tava muito nessa questão do emagrecimento, e a corrida ajuda muito no emagrecimento. E como eu venho de um quadro de depressão, a corrida, quando a gente faz na rua, a gente tá pegando sol, a gente tá pegando ar, né? A gente tá vendo o movimento, a gente tá saindo de casa, ela contribui muito também para esse processo, porque ela nos dá mais disposição, ela ajuda muito com a questão mental, com o nosso humor, né? Toda essa questão de, além de estar movimentando o corpo, tá na rua, tá pegando sol, tá pegando vento, isso tudo vai contribuindo muito pra gente, né? Então nos dá mais disposição, né? Como eu falei, e também mais fôlego. E como eu venho, né, além da depressão, de ficar muito tempo trancada em casa, também venho do sobrepeso, a obesidade, muito tempo parada em casa, eu preciso muito, né, criar resistência, e a corrida ajuda com isso. Então, além da questão do emagrecimento, tinha muitos benefícios para mim. E o meu marido, ele corre já faz um tempo, e eu sempre acompanhei muito ele nas corridas, né? A gente ia ver ele correr, a gente acompanhava todo o processo da largada, da chegada, de ganhar medalha, de ganhar troféu, todo o avanço dele na corrida, sempre foi bem legal. Então, tava mais prático para mim já começar ali, sabe? Porque ele tava nessa vivência. E aí foi muito legal, porque eu comecei então primeiro com a corrida. Eu fiquei de maio, junho, julho, eu fiquei 3 meses mais ou menos só com a corrida. E ela contribui com tudo isso que eu falei. Mas aí eu comecei a sentir a importância de fazer musculação. Com o sobrepeso e o emagrecimento, a gente tem uma tendência muito grande de ficar com o nosso corpo bem flácido, né? Principalmente as partes que a gente tem mais gordura, né? Eu tenho então bastante aqui no braço, tenho bastante na barriga, nas costas. Então essas partes, quando a gente emagrece rápido, fazendo a dieta e mais a corrida, tendem a ficar muito flácidas, né? E não que com a musculação não vá ficar, mas vai ajudar, né? A não ser tanto, porque daí a gente não vai estar só emagrecendo, tirando a gordura, a gente vai estar tirando a gordura e criando a massa magra. E aí entra, né, um papel bem importante da musculação. Tirar a gordura com a corrida e criar massa magra com a musculação e com uma boa alimentação, óbvio, né? Então, eu comecei na academia com essa ideia de que eu não quero ficar muito flácida, tenho consciência de que eu vou ficar, principalmente, né, nessas partes que eu falei, braço, barriga, costas, mas com a construção de músculos, eu acredito que não vai ficar tanto quanto ficaria. Outro ponto importante é, se eu estou correndo, vindo de um processo, né, de sobrepeso, de depressão, eu estou com meu corpo muito fraco, eu preciso fortalecer ele, porque a corrida é um esporte de impacto, né, então eu tô correndo, tô aqui usando meus pés, meus tornozelos, meus joelhos,
meu quadril, e isso tudo começou a ficar bastante dolorido depois das corridas, né? Panturrilha, canela. E aí, cada vez que eu corria, eu tinha que tratar alguma coisa. Ah, hoje tá dando meu pé. Daí ia lá, fazia fisioterapia, fazia uma drenagem, fazia uma massagem relaxante. Ah, hoje é meu quadril. Aí ia lá, fazia fortalecimento do quadril. Então eu entendi que a musculação, ela não viria só para a construção de massa magra, mas para o fortalecimento do meu corpo, o que é muito importante também. Então, tem muitos pontos positivos em fazer os dois quando a gente está no processo de emagrecimento, né? E por isso que eu vi essa importância de unir os dois. Então, primeiro eu comecei com a corrida, depois eu entrei para musculação e hoje eu consigo manter os dois. Eu não faço tudo ao mesmo tempo, né? Então, primeiro eu fiquei ali 3 meses só na corrida e eu corria 3 vezes na semana quando dava, né? Então, meus dias de corrida eram segunda, descansava terça, quarta, descansava quarta e quinta, descansava quinta e sexta, e sábado descansava domingo. Então eram 3 dias de corrida. Aí eu entrei com musculação e comecei a intercalar: segunda, corrida, terça, musculação, quarta, corrida, quinta e sexta, musculação, sábado, corrida, e domingo, descanso. Então eu comecei a intercalar para não sobrecarregar tanto o meu corpo. E é isso que eu tenho feito até hoje. Acabou minha bateria, aí eu aproveitei para tomar meu banho e mudar um pouquinho aqui o cenário para ver se melhora um pouco a luz, né? Então, como eu tava falando, né? Esse foi o meu processo até aqui. E ninguém precisa fazer igual. Tô só compartilhando como eu fiz. Quando a gente entra nesse processo de emagrecimento, a gente quer fazer tudo de uma vez. E a gente pega peso demais, a gente quer correr rápido e isso acaba nos fazendo parar. E eu fui bem realista no começo. Peguei uma planilha bem iniciante de corrida, comecei a acompanhar a planilha bem direitinho. E uma das coisas legais da corrida é que logo a gente vê resultado, sabe? Então, eu comecei a correr em maio. Em maio eu não corria nem 30 segundos, como eu já falei algumas vezes aqui pra vocês. Não conseguia correr 30 segundos sem parar. E em setembro, eu já tava fazendo 5 km sem parar. Então a gente se dedicando, e isso que eu treinava 3 vezes na semana quando eu conseguia, né? Então a gente tem que ser realista. Eu tô saindo de uma depressão, onde eu fico o tempo todo sentada no sofá, onde eu não faço nada. Eu vou ser realista e vou me respeitar, né? No começo eu não vou querer sair correndo igual o meu marido, que já corre há mais tempo, que já faz 10 quilômetros, 21 quilômetros. Eu vou correr da minha forma. Tinha vezes que eu tava correndo, porque no começo a corrida é bem devagar, é um trotezinho, né? Tinha vezes que eu tava correndo e pessoas caminhando estavam mais rápidas que eu. E eu não me importava com isso, porque eu sei do meu processo. Eu sei que dias antes eu estava sentada no sofá sem sair dali. Então, hoje eu estar correndo e fazendo um trotezinho, mesmo que seja mais lento que uma pessoa caminhando, é uma vitória para mim. E é isso que eu preciso me apegar. Não no que as pessoas estão fazendo, na velocidade que elas estão, no tempo que elas fazem, mas no meu processo, né? Então eu comecei me respeitando, comecei bem devagar. Quando eu percebi que só a corrida não estava sendo tão eficiente para mim, porque eu tava ficando com dor, porque o meu corpo tava fraco, eu precisava de fortalecimento, porque eu ia ficar muito flácida, eu precisava também da construção da massa muscular. Eu entrei pra academia e aí eu fui fazendo esses dias intercalados, e é isso que tem dado certo pra mim. E aí eu quis compartilhar com vocês, porque eles não são opostos, um treino complementa o outro. Claro que tem pessoas que preferem no seu processo, no seu estágio do processo, só malhar ou só correr. E pra mim tá funcionando fazer esse treino híbrido, né? Intercalando a corrida com a musculação, e assim tá funcionando pra mim. Dica pra quem tá começando: escolhe um dos dois. Qual que hoje é mais fácil pra te começar? A corrida, que aí tu pode fazer na rua, pode fazer no final do dia ou no começo do dia, aproveitar, né, o ar da rua, aproveitar e pegar um solzinho. A corrida, então comece devagarinho pela corrida.
É a musculação porque tem uma academia perto da tua casa, fica mais fácil, é mais seguro também, né? Nem sempre é legal correr sozinho na rua. Então vai pra academia, vê o que é mais fácil e faz, começa a fazer, respeitando o seu ritmo, respeitando o seu tempo, respeitando os seus limites, mas vai, né? Começa a fazer alguma coisa. Vai fazendo em dias intercalados, vai fazendo com constância, coloca na tua agenda e faz assim disso algo inegociável, porque só vai te trazer benefícios. E eu demorei muito para perceber isso, porque para mim era um tempo perdido, e hoje eu tô entendendo como esse tempo me faz bem, como é um tempo só meu, de respiro, de sair de dentro de casa, de tantas funções, de cuidar das crianças, tudo isso eu amo, mas é tudo sempre a correria, tudo sempre para os outros, eu preciso olhar para mim também, né? Então respeita o seu tempo, respeita o seu ritmo, mas procure ter constância, procure escolher uma atividade e ser constante nela. E aí, a partir do momento que conseguiu ser constante nela, aí tenta intercalar com outra, assim como eu tô fazendo, porque com certeza vai só trazer benefícios. E se você, assim como eu, entendeu que chegou um momento, né, de olhar pra si, de emagrecer, porque o sobrepeso não tá fazendo bem, assim como não tava fazendo pra mim, e eu não falo só, né, na questão do corpo, óbvio que o corpo faz toda a diferença, a gente se olhar no espelho, a gente gostar do que tá vendo, a gente colocar uma roupa e se sentir bonita, a gente não ter vergonha de aparecer pro marido, ou de ir no final de semana na praia e colocar um biquíni, um maiô e se sentir à vontade. Isso tudo conta, mas o principal era que eu não tinha disposição para fazer nada com os meus filhos. Meu marido convidava para fazer alguma coisa, eu nunca queria, porque eu tava sempre cansada, indisposta, e o sofá me prendia, sabe? Então, a gente precisa, se a gente entender o que a gente precisa passar por esse processo de emagrecimento, que a gente faça de uma maneira saudável, respeitosa com a gente, mas entendendo que a gente precisa sair da nossa zona de conforto e nos colocar ali, né, nesse desafio, ser constantes nesse desafio, vivendo um dia de cada vez. Se um dia não deu, no outro dia vai dar, né? Então, respeitando o nosso processo para não deixar de vivê-lo logo, né? Então, quando a gente resolve mudar, a gente quer fazer tudo de uma vez, e isso só vai fazer com que a gente logo desista. Quando a gente vai com calma, dando um passinho de cada vez, aí a gente vai conseguindo ir mais longe, conseguindo atingir mais resultados. E aí, se eu pudesse dar uma dica, eu diria para começar com a corrida, assim como eu fiz, porque por mais que no começo tu corra 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, em pouco tempo tu começa a ver o resultado, tanto do emagrecimento quanto de estar conseguindo correr por mais tempo, estar conseguindo correr uma distância maior. E a academia, ela demora um pouco mais pra gente começar a ver resultado, né? Pra gente começar a ver músculo aparecendo, pra gente começar a ver o emagrecimento. A academia demora um pouco mais, então o nosso cérebro, para começar, ele precisa de um estímulo, sabe? De uma recompensa. E aí quando a gente fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses na academia e nada muda, eu tô indo na academia todo dia e eu não tenho músculo, eu continuo igual, as roupas estão do mesmo jeito, a gente vai desanimando, né? Agora quando a gente começou ali a correr, hoje eu consegui correr 10 segundos, hoje eu consegui correr 30 segundos, hoje eu consegui correr 2 minutos sem parar, hoje eu consegui correr 10 minutos sem parar. A gente vai dando essa recompensa para o nosso cérebro e vai ficando mais divertido, mais proveitoso fazer esse processo, sabe? Então essa é a dica que eu daria, mas óbvio, que nem eu falei, cada um sabe da sua realidade e o importante é fazer, o importante é se mexer, se movimentar. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, espero que tenha contribuído de alguma forma e até o próximo vídeo. Obrigada por acompanharem. E me contem aqui se vocês preferem a corrida ou a musculação para começar.